Nesta aula, nós vamos aprender a editar a geometria de uma rede de tubulações utilizando os grips das estruturas e dos encanamentos. Para isso, nós vamos conhecer a função de cada grip e vamos utilizar viewports para poder melhor visualizar o que estivermos fazendo. Para esta aula, nós vamos utilizar o desenho 4.1, que vocês encontram facilmente no conjunto de arquivos do nosso curso, onde nós temos uma superfície e uma rede de tubulações com algumas estruturas inseridas. Vejam que aqui nós temos uma estrutura circular, aqui tem até um pedacinho de estrutura que ficou para fora, vou excluí-lo, e nós temos aqui também uma estrutura retangular. A primeira coisa que nós vamos fazer é ajustar as viewports para nós podermos utilizar um zoom e englobar todo o desenho. Então eu venho aqui, vou escolher essa opção de Set Viewports, Tree Height, na aba View. Vou deixar essa viewport nessa estrutura retangular, essa viewport na estrutura circular, está aqui, e essa aqui, opa, não tinha clicado ainda, né? E essa aqui, vou dar um zoom na retangular para a gente poder estudar os seus grips primeiramente. Então, cada hora que a gente clicar nas viewports, o que faz em uma vai ser vista na outra, onde o objeto também estiver. A primeira coisa que iremos aprender é como funcionam os grips de uma estrutura. Se eu clico em uma estrutura, vocês verão que aparecerão dois grips, um quadrado e um circular. Aqui nessa tela, nessa viewport, onde nós temos um zoom melhor, nós vamos poder entender exatamente quais os funcionamentos deles. O quadrado, quando você para o mouse, você vê que ele se refere ao local onde se encontra a estrutura. Se você clica e arrasta, você vai estar alterando o local onde a estrutura está e não vai alterar a sua rotação. Notem que quando você altera a localidade dela, os canos que estão conectados a ela também alteram as suas localidades. Está vendo? Já o grip circular, ele altera a rotação da estrutura sem alterar o local onde ela se encontra. Então, se você pegar esse grip circular e girar, você vai ver que você vai girar a sua estrutura, porém, ela não vai sair do local. Só sairia quando você selecionar o seu grip quadrado. Notem que aqui na outra estrutura, na cilíndrica aqui, que tem uma forma circular em vista de planta, você possui os mesmos dois tipos de grips que também podem ser utilizados para editar, como editamos essa caixa retangular aqui. Nós vamos olhar agora para o encanamento e ver quais são os seus grips. Então, quando a gente diminui o zoom aqui, ó, nós clicamos nele, nós vemos que surgem 6 grips, 3 quadrados e 3 triangulares. A primeira coisa que vamos ver são os grips aqui das extremidades. Tanto esses como esses, eles têm a mesma função. Porém, a única coisa que muda é a extremidade em que ele se encontra. Se nós pararmos o cursor do mouse em cima do grip azul, nós vamos ver que ele se refere ao ponto inicial. Esse grip te permite mover aonde que fica a extremidade do seu encanamento. Ele não altera o tamanho do encanamento, e sim a localização da extremidade. Já o grip triangular, ele aumenta o comprimento do encanamento. Então, se você puxa ele para frente ou para trás, você vai estar editando o comprimento do encanamento. A vantagem de trabalhar com os grips aqui da extremidade é que você acaba não interferindo no grip da outra extremidade. Então, você pode vir aqui e realizar o mesmo trabalho se precisar, sem se preocupar se você vai estar alterando a extremidade oposta. Para finalizarmos, vamos visualizar os grips que ficam no centro da tubulação. Se você parar o cursor do mouse aqui no grip quadrado,
você vai ver que ele se refere à localidade. Então, se você clica aqui, você pode mover o seu encanamento para qualquer direção. Isso altera o encanamento inteiramente. Está vendo ali nessa viewport? Ó, ele move o encanamento inteiramente. Já o grip triangular, ele se refere ao diâmetro do encanamento. E para isso, eu vou ligar aqui a entrada dinâmica para nós podermos visualizar algumas características. Ó. Se você clica aqui e arrasta, você pode utilizar a entrada dinâmica para ver qual diâmetro você está trabalhando. Olha lá que interessante. Está vendo? Ó? O que mais você pode fazer? Você pode inserir um valor que achar necessário, por exemplo, 1,75. Você vem aqui e insere. Eu não uso a entrada dinâmica durante todo o meu trabalho, porque isso às vezes toma um pouco do processamento do seu computador. Então, em certos casos, é mais interessante ligá-la quando for necessário. E nesse caso aqui, é um bom momento para trabalhar com a entrada dinâmica, pois você pode ver quais as medidas estão sendo visualizadas aqui pelo mouse, ou então você visualizar e inserir digitando o diâmetro que você desejar. Por exemplo, se eu quiser trazer para cá, ele vai aumentar o diâmetro aqui da rede de tubulações. Nesta aula, nós aprendemos a editar a geometria da nossa rede de tubulações utilizando os grips de estruturas e os grips de tubulações. Para facilitar um pouco, nós inserimos algumas viewports a fim de obter uma melhor visualização de todo o trabalho que estávamos realizando.